Nós estamos aqui, eu peço que você repouse seus olhos mais uma vez sobre o texto bíblico, Provérbios 16. E nós vamos estar mais propriamente apegados ao primeiro verso, segundo, terceiro e ao nono. Não é um salto lógico. O livro de Provérbios, na sua hermenêutica, propõe que às vezes alguns compartilhamentos de versículos saltem mais à frente, voltem e se completem. Mas nós vamos estar mesmo completamente arraigados nos 3 primeiros versos de Provérbios para que você possa saber. Nesses 3 primeiros versos, uma doutrina bíblica fundamental salta aos nossos olhos. E eu vou ler de novo para que, mesmo sem falar o nome dessa doutrina, você possa ir costurando na sua cabeça. O coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Todos os caminhos de uma pessoa são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda o espírito. Entregue as suas obras ao Senhor, e o que você tem planejado se realizará. É perceptível aqui que existe e salta aos nossos olhos um modo com o qual a doutrina bíblica, talvez uma doutrina que não é muito fácil de se lidar internamente, nós às vezes lutamos contra ela, nós às vezes tentamos abrandá-la, a gente tenta minimizar essa doutrina para que ela não venha a encharcar os nossos olhos com ela durante toda a Escritura, mas quando nós fazemos isso, nós retemos a palavra de Deus nas porções e modos como nós mesmos queremos. E toda a tentativa humana de minimizar a gravidade, por assim dizer, de um texto bíblico é uma tentativa vã. Em algum momento, se tu és servo de Deus, isso explode diante de você, isso te toma. E essa é a minha expectativa. Mas antes de entrar propriamente no texto que está aqui, e os textos bíblicos que serão usados vão estar sendo projetados até para auxiliar aqueles que podem ser visitantes, talvez não tragam a sua Bíblia. Eu gostaria de iniciar dizendo que o livro de Provérbios é um livro de aplicação e, portanto, farei uso de uma história agora no começo, uma história real, e logo em seguida, um pouco mais à frente no sermão, eu farei uso de outras passagens da Escritura para endossar, para reforçar a compreensão dessa doutrina que vai ser explorada. A história é a seguinte, eu não sei se vocês conhecem, talvez conheçam parte dela ou nenhuma parte dela. Em 1953, nasceu um menino que viera posteriormente a ser um músico muito competente e muito famoso. As pessoas conhecem ele talvez de citações como músicas de palavra antiga. A música é Keith Gordon Green. Aos 3 anos de idade, Keith Green recebeu o seu primeiro instrumento e já começou a tocar, com apenas 3 anos de idade. Com 5 anos já dominava com um certo grau de precisão o piano, e aqueles que conhecem o instrumento sabem que não é uma coisa muito simples. 5 anos. Aos 8 anos já compunha músicas com uma facilidade extrema. Keith Green tinha um talento nato para música. Por volta dos seus 12 anos, sua carreira juvenil havia chegado a um topo extremo. Ele inclusive participava de propagandas, seriados de TV e programas de televisão, além de jornais em Los Angeles. Eles realmente, nos Estados Unidos, passavam a ser uma promessa de um vulto bem expressivo em relação a todos de sua idade. Ele assinou o contrato com a Decca, que veio a ser comprada pela Polygram, uma gravadora famosa nas décadas de 80, 90 e 2000, gravadora de artistas como Rolling Stones, dentre outros. Keith Green, aos 12 anos, foi o primeiro artista a participar da Ordem de Músicos dos Estados Unidos, 12 anos de idade. Ele acumulou dinheiro e fama ainda muito jovem. Na década de 60, estreou vários programas de TV, seriados juvenis, teens, como podemos chamar. Aos 16 anos, alguma coisa aconteceu com esse rapaz e ele fugiu de casa. Aos 17 ele fugiu de novo, e a primeira e a segunda fuga não podem ser explicadas nem por seus parentes e nem pelas pessoas próximas dele. Keith Green não tinha uma família turbulenta e louca, e nem tampouco estava lhe faltando algo, ou estava. Mas ele então, aos 17 anos, toma um caminho de viajar aos Estados Unidos todos em uma van, uma Kombi antiga,
E por lá ele se envolve com drogas pesadas. Há uma época da década de 60 e 70 que aqueles que conhecem um pouco de história vão lembrar, ou pelo menos já houve relatos sobre LSD, cocaína, heroína, muitas drogas na década de 60 e 70. Keith Green, então, pelos Estados Unidos, viaja em uma busca que ele considera uma busca mística. Por volta de seus 18 anos, ele vai até a Ásia, o sul da Ásia, em regiões como, por exemplo, Índia, buscando misticamente algo que pudesse ser a verdade. Keith Green buscava o que ele julgava ser a verdade, embora sabemos que não buscamos nada, é Deus quem nos chama. Ele retornou aos Estados Unidos e frequentou todo tipo de seita que tu imagina. Todo tipo. Ele dizia em suas entrevistas que em todo lugar que tinha uma reunião de alguma coisa, Keith Green entrava. Isso continuou e até quando ele fez 21 anos, ali mais ou menos na década de 70, ele conhece aquela que viria a ser sua esposa, a Melody, e apresentam Jesus, ou alguma coisa com esse nome, entenda, não era o Jesus das Escrituras, mas era um Jesus. E então Keith Green coloca uma cruz de prata no peito e ele anda com a cruz de prata no peito. Agora eu sou de Jesus. Alguns outros irmãos genuínos, em 1975, lhe apresentam Jesus. Na igreja Vineyard Christian Fellowship, apresentam Jesus, de verdade, é Jesus mesmo. E aí ele e sua esposa se entregam completamente ao Evangelho de Jesus. E eles se entregam de tal forma que eles largam tudo, absolutamente tudo, e vão viver uma vida missionária, uma vida missional. Essa entrega é tão profunda, tão intensa, tão completa, que eles começam a ir por todas as ruas, dos bairros, das localidades, e o que acontece é incrível, porque eles abarcam pessoas ao seu redor, gente começa a se converter num vigor incrível, numa alegria, e eles vão para as ruas. Isso é década de 70, ano de 75, 76, eles começam a ser amparados por um camarada aí que você deve ter ouvido falar, Leonard Ravenhill, David Wilkerson. Eles começam a receber amparo espiritual, então eles começam a levar esses mendigos para casa, jovens ainda, 25, 26 anos, e eles começam a levar os mendigos, e eles alugam uma casa numa rua, depois alugam uma casa em outra, e depois tem 4, 5 casas na mesma rua, e os vizinhos já não estão aguentando. É gente bêbada, drogada, gente prostituída indo lá buscar Jesus, e eles amparando, eles cuidando, eles tiveram que comprar uma chácara, que Green começa novamente a compor. E as suas composições, que já vinham desde o início da sua conversão, estouram nos Estados Unidos. As conversões de Keith Green, as canções de Keith Green estouram, e de repente você já ouviu falar de uma, Senhor formoso és. Essa é uma tradução. Keith Green estoura para Jesus, se assim eu posso usar essa palavra para aquilo que você possa entender. Final da década de 70, eles compram uma enorme chácara, onde essas pessoas que não têm família e não têm onde morar, possam morar com ele. Realmente acontece algo incrível na vida desse casal. Eles têm 4, 5 filhos, eu acho. E em 1982, com 28 anos, Keith recebe alguns missionários em sua chácara para mostrar os arredores da chácara. Eles vão num avião. Então, Keith, com 2 dos seus 3 ou 4 filhos, me perdoe não lembrar a quantidade certa, mas Keith leva 2, um de 4, um de 2 anos. O avião cai. Com apenas 28 anos. E uns 4, 5 anos de jornada cristã, Deus leva Keith Green. Pouco antes, 2 anos antes, ele havia alcançado tanta notoriedade, tão sucesso dentro do meio cristão. Suas letras são tão pujantes, tão lindas até hoje, para que você possa ouvir Keith Green. Eu espero que você possa fazê-lo hoje ou logo mais ou amanhã. Você vai gostar muito.
ele começou a dar os discos. Então, você quer o disco do Keith Green, escreve para ele que ele manda de graça para você. Eles enviaram 200.000 discos. Eles tinham sonhos de expandir o campo missionário para várias cidades dos Estados Unidos, onde mendicância, prostituição, drogas e principal e unicamente a ausência do evangelho estavam lá latentes. Keith Green morre com 28 anos e eu e você ficamos assim, não? E as perguntas vão começando a borbulhar e, né? Tanta gente fazendo tanta coisa ruim para os outros, né? A gente começa a fazer conjecturas, mas tanta gente aí que mata, que isso, que aquilo outro, e que destrói a igreja de Deus. E aí o homem e a mulher se convertem, vivem uma vida intensa, uma vida doadora, uma vida completamente entregue e morrem. Uma queda de avião. Existe algo entre as coisas que não fecham na nossa conta. Porque todas as vezes que tentamos fechar a conta e dizer assim, entendi Deus totalmente, mas eu entendi, ele matou isso por causa daquilo, ele levou, num caso como esse, não é uma questão de apelar, é uma questão de compreender. Deus é soberano. Deus tem o controle. Deus começa e termina as histórias dos homens. Deus assina tudo nesse tempo imundo. E o livro que você está lendo, pode colocar aí, por favor, os seus olhos, vai dizer no verso 9, que o coração do ser humano traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Temos aí um confronto. Coração do homem, soberania e controle divinos. Soberania e controle são não somente o controle de Deus, que já seria algo maravilhoso, mas o fato de Deus ter criado todas as coisas, criado para si mesmo. E todas as coisas são de Deus. Deus criou céus, terra, você, eu e todos aqui. O fato é que a doutrina da soberania de Deus, ela mexe com o ser humano, porque ela vai tocar exatamente um aspecto egolátrico, a nossa autonomia, eu quero, eu posso, eu vou, eu faço, eu. O pregador batista Charles Spurgeon, século XIX, em seu sermão sobre soberania, 4 de maio de 1856, Spurgeon disse assim, preste atenção na profundeza inicial do discurso de Spurgeon. Ele disse: os homens permitem que Deus esteja em qualquer lugar, menos no seu trono. Permitem que Ele esteja na sua oficina, moldando as estrelas. Permitem que Ele esteja nas entidades filantrópicas, dispensando suas esmolas com generosidade, que sustente a terra, aquiete os oceanos. Porém, quando Deus ascende e nos é mostrado um Deus diante de nós, e esse Deus está no trono, continua o Spurgeon a falar, suas criaturas então rangem os dentes, e quando Deus é proclamado rei diante delas, e quando Deus é proclamado rei, preste atenção, rei que tem o direito de fazer o que quiser com o que é seu, de dispor de suas criaturas como melhor considerar, sem consultá-las, sem lhe pedir opinião sobre os assuntos. Então os homens tapam os ouvidos, porque o Deus que está no trono não é o Deus que eles amam. Pensar na soberania e no controle de Deus trazem para nós buscas pessoais por flexibilizar ou tentar minimizar a gravidade ou a grandeza do que está diante de um Deus que controla todas as coisas. No Evangelho de Mateus, capítulo 20, verso 15, você pode ir se quiser.
Evangelho de Mateus, no capítulo 20, no verso 15. Nós temos uma parábola de Jesus Cristo, que é uma parábola que mexe com a nossa tentativa de justiça pessoal. Basicamente, a nossa justiça fica querendo gritar aqui. Você tem Cristo expondo o modo como Ele é generoso e como Ele é soberanamente generoso. Então, os trabalhadores do reino dos céus são comparados a trabalhadores de uma vinha determinada. Vou resumir: determinado trabalhador chega mais cedo e lhe é prometido um salário. Um outro trabalhador chega horas depois e lhe é prometido um salário. E trabalhadores vão chegando, até que chega um trabalhador que trabalha só um pouquinho, perto daquele que trabalhou primeiro e que trabalhou o dia inteiro. E aí, preste atenção no verso 13, no verso 12, caso você esteja com a sua Bíblia aberta, dizendo, vai no murmúrio deles: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, mas você os igualou a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Então o dono disse a um deles: amigo, eu não estou sendo injusto com você. Você não combinou comigo trabalhar por 1 denário? Aqui é uma expressão da época, o dinheiro da época. Pegue o que é seu e saia daqui, pois quero dar a este último tanto quanto dei a você. Será que não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? Ou você ficou com inveja porque eu sou bom? Duríssima. E quero nesse momento fazer uso aqui de uma retórica que o dono da vinha faz. Como se ele dissesse: bem cá, o mundo é meu. Se Deus nos colocasse aqui diante dessa pergunta no aspecto abrangente, o mundo é meu, as almas são minhas, o universo é meu. Quando lemos Provérbios e dizendo que o coração humano faz planos, mas a resposta vem dos lábios do Senhor, vem das Escrituras, vem da verdade, do Evangelho, isso nos perturba, e nós vamos explorar mais isso mais à frente. Mas eu gostaria de que você não se colocasse em uma posição piedosa, não no sentido de que você seja uma pessoa que busca piedade, mas sabe aquela posição que você fica e diz assim: poxa, como podem as pessoas questionar sobre a soberania de Deus? Como é que é possível questionar? Sabe quando a gente fica questionando quem questiona, e a gente acaba esquecendo que somos raça humana igualzinho a todo mundo, e aí a gente acaba deixando de... a palavra não penetra, porque a gente está mais pensando em casos do que pensando em como eu rejeito os conselhos do Senhor, pensando em como eu sou duro ao receber os conselhos do Senhor. A palavra do Senhor vem e eu não respondo com rapidez. Isso às vezes a gente não pensa. E aí, num culto cristão ao Senhor Jesus em adoração e a sua palavra exposta, muitas vezes pensamos em quem podia estar aqui, e ao invés de pensar assim: como posso estar sendo recalcitrante contra o Senhor? Como posso estar negligente quanto à mensagem do Evangelho? De que modo estou negligente quanto à missão evangélica de ir aos povos e às nações? De que modo recebo os conselhos do Senhor e a palavra do Senhor? E aí, quando eu digo conselhos, não falo uma sugestão de Deus, mas a própria palavra de Deus em termos de ordenança. Eu te desafio e me desafio, não apenas a olhar e apreciar a exposição ou o mesmo texto bíblico, mas se questionar. Será que nosso coração cria tantos argumentos que nós nem mesmo mais conseguimos ouvir um sermão e nos arrazoar aqui dentro e falar: meu Deus, examinar onde estou sendo recalcitrante? Onde você está sendo recalcitrante? Onde eu estou sendo recalcitrante? O Senhor me chama diante dele para perguntar essa noite. E a pergunta é: não é lícito que o Senhor faça aquilo que quiser com o que é dele? É uma pergunta. É lícito? Sim, é. Todas as coisas lhe pertencem. É lícito que ele faça o que bem entender. Eu peço que você continue, por favor,
pensando ainda sobre essas coisas, mas o fato é que, se puderem voltar a Provérbios, o verso 1 e o verso 9 aludem à mesma coisa. O verso 1 e o verso 9 amarram a questão da mesma forma. Repare, por favor, coração humano e resposta do Senhor. Verso 9, coração humano, um Senhor que lhe dirige passos. Existe então um confronto. Existe um confronto, não podemos negar o confronto. Qual o confronto? O coração humano, a vontade humana, o desejo humano, o planejamento humano e a vontade perfeita, soberana do Senhor. Portanto, nessa noite eu conclamo e apelo a que você possa examinar o seu coração. Isso nos mostra que existem coisas das quais aqui devemos nos atentar. Primeiro, as Escrituras sendo tão enfáticas e nos batendo tanto de frente, deve ser porque nós temos isso como um vício. Nós temos isso como um vício. Deve ser um vício e a gente não percebe. A gente tem uma decisão, a gente tem uma escolha, e aí primeiro que chega é o coração. Ele já chega direto, ele já bate a porta, não, eu tenho uma resposta. Eu tenho uma resposta. Não, depois você ora, eu tenho uma resposta. Não, depois você lê a Bíblia, depois você toma conselho com os irmãos e irmãs piedosas. Não, peraí, eu tenho uma resposta, eu já tenho uma resposta. O coração já chega viciado e movido em sentimentos, encharcado de realidades experienciais. Não, eu já vivi isso, eu já não sei o quê. E quando a gente vai ver, a palavra de Deus é consultada apenas para tirar uma prova, para ver se está certo. E muitas vezes, quando a gente vê que a palavra de Deus é contrária, nós tentamos flexibilizar com argumentações mentais, flexibilizações mentais. Vontades e sensações não deveriam estar diante de nós quando fazemos nossas escolhas. Elas realmente expõem aspectos da nossa humanidade, mas elas não são confiáveis. Segundo a Bíblia, elas não deveriam inferir, e aí eu apelo para Jeremias 17, 9, e você já deve ter lido o texto, eu acho que eu deixei ele aqui. Você pode ler em voz alta, por favor. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? O verso 7 desse mesmo capítulo fala: confia no Senhor. E em contraponto, o verso 9 aplica: você realmente vai acreditar no seu coração. No núcleo de vontades, aqui eu quero pegar uma expressão de coração, uma expressão agostiniana, Santo Agostinho, coração como núcleo de vontade, de volição, é uma espécie, um mix do que eu estou pensando com o que eu estou sentindo, com o que eu estou querendo, e isso tudo misturado com a minha vontade e ela prevalecente. O coração humano, esse núcleo de vontades que você e eu temos, de onde Jesus diz que saem tantas coisas ruins, homicídios, violências. Eu gostaria de saber se você realmente acredita nele ainda, porque a Bíblia não acredita. A Bíblia não acredita. E a nossa condição aqui é uma condição, e aí eu vou pedir que você lembre as coisas que nós falamos sobre o que o Spurgeon estava falando sobre o trono de Deus e como nós batemos de frente com isso. A ideia de um Deus que controla, de um Deus que é soberano, de um Deus que dirige os passos. Isso às vezes nos perturba e geralmente quem está tentando fugir disso dá escapismos. Quer dizer que Deus nos faz robozinhos, né? Ele fica assim com a mão, com aqueles bonequinhos com fita e ele mexe o nosso braço. Geralmente a falta de confiança no Senhor, ela apresenta esses testemunhos verbais. Eu e você já tivemos ter dito isso, eu já disse isso já. Então quer dizer que eu não posso, quer dizer que é tudo com Ele. É tudo com Ele. A maldade fica por nossa conta. Quando dá certo, é o Senhor. Sabe que isso expõe de nós? De que muitas vezes quando falamos que Deus é soberano e nos indignamos com o modo como as coisas não nos favorecem, sabe, é complicado, porque existe um confronto aí. Como foi dito aqui, e o irmão colocou, o diácono Adonias falou com precisão, Deus nos deu um roteiro,
Isso é análogo, tá? O filme da vida, olha o roteiro. Quem escreveu o roteiro foi Deus. Vai acontecer desse jeito, sem improvisos. Portanto, ao pensar que estamos diante das Escrituras, estamos diante da história escrita e da história que vai acontecer, da história que houve, da sentença humana do pecado, da única chance em Jesus Cristo e da redenção final dos santos. Estamos diante de um fim amarrado. João viu, e o que João viu, Deus mostrou, e o que Deus mostrou vai acontecer. Esperneie se você quiser, grite contra isso essa noite. Bata no pé e diga que você controla a sua vida, o seu corpo, suas regras, seus planos, seus sonhos. Bata o pé quanto quiser, mas isso não vai mudar. Deus continua sendo Deus, soberano sobre todos nós. Nosso desespero diante das situações só expõe o quanto não confiamos em Deus. Nosso desespero diante dos fatores mais complicados da vida só expõe o quanto nós ainda acreditamos no nosso controle sobre elas. A nossa atitude de não confiança em Deus e em seu controle, o que deveria nos trazer muita tranquilidade. É incrível porque em coisas simples nós deixamos escapar a soberania de Deus, mas quando nós aplicamos em conceitos mais diretamente ligados ao nosso cotidiano, nós parecemos que funcionamos, né? Eu tenho um motorista de ônibus, vai nos levar para o retiro da igreja. Eu pergunto para ele, quanto tempo o senhor dirige? Mais de 40 anos. O senhor já fez esse caminho aqui? De noite, sem luz. Aí senta o outro. Ele começa a passar mal, vem o outro. Olha, eu vou botar um menino aqui no meu lugar. Aí vem, 20 e poucos anos. Você olha e fala, você dirige há quanto tempo? Eu tirei carteira tem uns 5 anos. E ônibus? Já peguei umas vezes. Você começa a ficar trêmulo. Já fez esse caminho porque está escuro. Não fiz não, mas o senhor vai aqui na frente guiando. Como é que tu fica? Chama o outro, deixa ele passando mal, mas vai ele. Sabe por quê? Geralmente confiamos em quem tem mais experiência, sabedoria, mas não confiamos em Deus assim por um motivo muito simples. O coração do humano é inimigo de Deus. E quando Deus entra na reta com sua soberania, foge-nos o bom senso. Não é? Devíamos dizer, ufa, Deus está no controle. Mas o que dizemos é, mas Deus está no controle. Com uma consternação de vida miserável. Deus está no controle. O cerne dessa desconfiança é a desconfiança em Deus, basicamente. Porque quando nós olhamos o povo de Deus no deserto e vemos as grandezas de como Deus tirou o povo do Egito, nós falamos assim, não é? Mas se eu for, eu já fiz isso comigo, e eu peço perdão a Deus, se eu estivesse lá e visto o que eles, eu não ia desconfiar que Deus existe, e que o Deus de Moisés é o Deus. Como é que pode haver mar para um lado, mar para o outro? Pode. Pode. Moisés deu 2 pancadas na rocha, diante de uma fala direta de Deus, porque estava irritado com as circunstâncias do povo. As circunstâncias nos abalam, somos fracos. Somos fracos, você é fraco, eu sou fraco. Ou nos apegamos às palavras, ao que o lábio do Senhor diz. Hoje a gente está solto aí, dá 15 minutos, termina o culto, já está todo mundo doido. Recebe uma ligação, fulano está passando, meu Deus! Porque não consegue, a gente não consegue perceber que isso é fiel e verdadeiro. E que podemos recorrer a Deus a qualquer momento. Parece que isso não é o bastante para nós. Portanto, desde a sua desconfiança em se relacionar com lideranças cristãs, tem gente que fala, eu não confio em pastor nenhum. Mas a Bíblia fala de pastor, a Bíblia fala de diácono, a Bíblia fala de igreja. Você confia em Deus? Confia então. Ora ele, vai ter uma igreja, e vai ter um pastor, e vai ter um diácono, tudo pecador igual você. Mas ainda bem que você não confia neles, como confia em Deus. E por confiar em Deus, não é confiar neles em dado tempo. O nosso problema é com Deus. O problema não era Moisés, o problema era Deus, eles não confiavam em Deus. Essa desconfiança, ela é latente para nós. Portanto, eu considero que muitos de nós, ao estar diante de Provérbios, estão olhando a sua vida e como tem
assim mesmo dirigir os passos. Eu quero usar uma última narrativa, já que entendemos que desconfiamos de que modo geralmente agimos quando estamos diante das palavras do Senhor, e o que devemos pensar de nós mesmos e de que modo podemos sair dessa tremenda furada que nos metemos. Eu te convido a Mateus 16. Mateus 16, ali exatamente a partir do verso 21. Mateus capítulo 16, Evangelho de Mateus capítulo 16, a partir do verso 21. Fique atento a esse último estágio da nossa busca hoje por compreender a soberania de Deus em atuação. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus 16, 21. Desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: que Deus não permita, isso de modo nenhum irá lhe acontecer. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, sim a dos homens. O que houve aqui? O que aconteceu? A coisa está indo para o final. Jesus está anunciando os últimos tempos do ministério terreno e daquele ministério a qual Pedro talvez esperasse tantas coisas. E nesse momento aqui, Jesus expõe, preste bem atenção, o Evangelho. Ele vai dizer aqui, observe no verso 21, ele vai dizer que Jesus precisaria ir para Jerusalém, sofrer na mão dos anciãos, sacerdotes, escribas, morrer e ressuscitar. Aqueles que já conhecem a mensagem sabem que mensagem é essa. Jesus estava explicando o Evangelho e como ele iria se desenvolver, de que haveria um final feliz e de que tudo isso deveria acontecer. É muito claro que Jesus mostra as coisas que deveriam, e a palavra que está sendo traduzida aqui é muito bem aplicada, era necessário que isso acontecesse. Quando nós estamos diante do Evangelho, como Pedro esteve, a nossa reação às vezes ou muitas vezes não é muito diferente, não. O Evangelho é o Evangelho do sofrimento, e aí quando eu digo sofrimento pelo nome de Jesus. Quem ama Jesus Cristo e vive pelo nome de Jesus, sofre coisas por esse nome, que as pessoas não costumam sofrer por nome algum. E eu te digo isso porque é nítido quando você de fato está entregue à visão do que é o Evangelho, a obra missionária, ao caráter da exposição do Evangelho para outras pessoas, o que vai acontecer? Você irá sofrer. John Piper vai ter uma pregação assim, você irá sofrer, é inevitável, não é uma coisa assim, eu estou indo para sofrer na rua, não, você sabe que vai encontrar. Apóstolo Paulo, quando estava se despedindo dos presbíteros em Éfeso, fala assim: olha, eu não sei de tudo que vai acontecer, mas uma coisa o Espírito Santo me garantiu, de que haverá perseguições e sofrimentos em cada cidade que eu for. Está resolvido, Paulo já entendeu. Evangelho e sofrimento pelo Evangelho estão na mesma caminhada. Quando Pedro viu isso, falou: não é possível que os caminhos de Deus sejam esses. Não é possível que o rei dos judeus vai ter que passar por isso. Não é possível. E o incrível acontece, você viu? Deus é repreendido. Quando nós estamos contrários à vontade soberana de Deus, nós arrazoamos, batemos boca, murmuramos com a palavra. Não é possível que seja isso. Não, Deus deve estar de brincadeira comigo. O Evangelho, ele vai numa direção oposta ao coração
coração humano. O coração humano quer isso e o Evangelho ele quer outras coisas. E não é uma coisa que se conecta, a não ser que uma obra poderosa do Espírito Santo faça prevalecer a vontade de Deus nos nossos corações. Por isso não é algo que você possa conseguir com alguns anos de igreja. Pedro, apóstolo Pedro, está andando com Jesus há 3 anos. Eu e você não tivemos essa oportunidade deste modo didático, ilustrativo, visual. Não tivemos. E quando ele teve de perceber o Evangelho, seus olhos não estavam abertos para o Evangelho, porque ele era carnal, como eu e você somos muitas e muitas vezes. Se você não tem Jesus Cristo, você o é de todo e todo tempo. O Evangelho vai contra o seu coração. É muito difícil imaginar que você está diante do seu coração miserável e tosco e não desconfia dele. A multidão de conselheiros da sabedoria. Vai lá, pergunta ao irmão, aquela outra irmã, de repente você está enganado. Não, estou muito certo. Como faço? Como fazer? A partir do momento que você e eu descobrimos que o nosso coração é contra o Evangelho, o que devemos fazer? Confiar em nós mesmos. Algumas pessoas, e eu já reparei isso, principalmente em pessoas que têm uma longa jornada em igrejas. Algumas pessoas não desconfiam da sua não salvação, isso me entristece. Eu vou lhe dizer por quê. Porque muitos anos na igreja sem ouvir o Evangelho pode te tornar alguém devoto da igreja evangélica, sem nunca jamais ter sido convertido. Que você hoje possa observar que eu, você e todo mundo que sempre pisou nessa terra nunca gostou de Jesus depois da queda, nunca gostou do Evangelho, nunca gostou das coisas de Deus. Não se engane, as coisas de Deus só com o Espírito de Deus, senão a gente não quer. Ninguém vem para a igreja porque acha legal. Se vem e de fato está, é porque Deus o trouxe. E é muito difícil admitir isso, porque gostamos de dizer que nos convertemos, nós viemos, eu gosto da Bíblia, eu gosto de Jesus, eu vim para a igreja, eu sei o que fazer, conheço todas as decisões, nós gostamos desse senso autônomo. E nessa noite deveríamos abandoná-lo, porque muitos vão para o inferno com uma certeza incrível que estão indo para o céu. Mas lá não vai ter mais chance de mudar a trajetória. Lá acabou. Aqui há uma chance diante do Evangelho. Portanto, eu apelo que o seu coração se abra nessa noite à mensagem da salvação. Que você possa desconfiar das suas grandes certezas se elas não estiverem todas firmadas aqui. E se ainda assim você tiver bom senso, pergunte às pessoas próximas a você acerca do seu cristianismo, pessoas piedosas, porque muitas vezes nos enganamos e muitas vezes eu me enganei com relação a mim mesmo e a muitas coisas que ensinei, mas pela graça de Deus e somente pela graça de Deus o Senhor me aprumou e eu espero que me aprume mais. E eu espero que aprume você, e eu espero que você tenha humildade suficiente para reconhecer que não é nada sem Deus. E que absolutamente não gosta de Deus e da sua vontade. E que se não perceber isso, vai estar fazendo a vontade do coração diversas vezes. Seu e meu coração fazem planos, mas a resposta vem dos lábios do Senhor. Está aqui. O Evangelho é o Evangelho daqueles que, desconfiando de si mesmos, confiaram nas Escrituras. E aí encontraram o porquê desconfiar de si mesmo é importante com salvo. Que a graça de Deus esteja sobre a tua vida. Nessa oração que eu vou fazer agora, eu gostaria que você perguntasse ao Senhor se de fato está nele, se de fato o conhece, se de fato está vivendo a realidade que Deus quer que você viva, se não está lutando contra a vontade de Deus, o que é impossível prevalecer contra Ele. Eu clamo e pergunto para você, você hoje vive uma vida missionária e evangelical, no sentido de estar distribuindo a palavra de Deus, ofertando ela a todas as pessoas que encontra, ou o seu cérebro, a sua mente já fez alguns tipos de organização, tentando se manter socialmente aceito nos seus meios. Você ainda busca viver as coisas como ímpio, não vai funcionar.
Essa noite o Senhor te chama para que haja um conserto na sua vida e que verdadeiramente você se entregue à vontade de Deus. Você que não tem Jesus Cristo, você está indo para o inferno. O inferno é real. O Jesus que pregamos essa noite é o real Jesus, Jesus do Evangelho. Tem outras igrejas que também pregam Jesus. E hoje você o ouviu aqui. Não negligencie essa grande chance. O Senhor deseja salvar pessoas e Ele só salva pessoas que concordam que não conseguem salvar-se sozinhos. Que nessa noite haja um milagre, tanto a salvos como a não salvos. Eu clamo para que orem pedindo ao Senhor que pese seu coração nessa noite.